O que é terreno de marinha? Não confunda terreno de marinha com terreno da marinha, tá? Marinha faz parte das Forças Armadas, né, que é Exército, Marinha e Aeronáutica, e a Marinha brasileira, as Forças Armadas têm os seus terrenos, onde tem os seus imóveis, então é o terreno da Marinha, mas não é isso que a gente está falando, isso não tem nada a ver, isso é problema deles lá. Nós estamos falando que terreno de marinha. De marinha é um terreno localizado normalmente no litoral brasileiro, né, imóveis litoral, mas eu conheço imóveis considerados de marinha no interior do Brasil, perto de rios, lagos, tal. Mas a palavra marinha não vem das Forças Armadas, vem de mar. Este terreno de marinha, ele é um terreno localizado a uma distância do beira-mar, da onda, mede-se uma distância da onda da maré alta ali, aí conta-se ali uma distância e ali os imóveis daquela faixa da onda, né, do mar ali até uma certa determinada distância é considerado da União do governo, né, da União Federal. E esta faixa, então esses terrenos ali são da União, então ela comanda ali. A princípio era para nem precisar construir, mas quem construiu ali, ele paga uma taxa para a União para ocupar o terreno dela. Por que isso foi criado? Isso foi criado no século XIX para que considerasse uma área estratégica de proteção do território nacional que o inimigo não conseguisse atingir. É mais ou menos a distância que uma bala de canhão lançada em alto mar atingiria o território brasileiro. Né? Então, na época que não existia míssil, né, intercontinental, então criou-se essa proteção. Hoje isso não tem sentido nenhum, porque pode vir um ataque por avião aéreo, né? Pode atingir o centro do Brasil e pode vir um ataque de outro continente, né? Intercontinental, porque hoje a guerra é intercontinental, pode vir por drone, pode vir do espaço, então isso não serve para nada. Então, hoje, o terreno de marinha só serve para a União ganhar dinheiro e lucrar com isso. Então, estes imóveis localizados em terreno de marinha, eles pagam taxas para a União. Tem dois tipos de contrato com a União. Tem um que chama aforamento, enfiteuse, tá? E o outro chama ocupação, tá? O aforamento, enfiteuse, é como se tivesse um contrato com a União. A ocupação, a pessoa fala como se estivesse ocupado e não tem uma coisa muito regular, mas está ocupando o terreno da União. E aí, o que acontece? Todos dois pagam por ano uma taxa, tá? E quem recolhe essa taxa é a União, então é a Secretaria do Patrimônio da União. E antes que eu esqueça, antes que alguém pergunte, quem está nesse terreno de marinha paga essa taxa todo ano para a União e paga IPTU para o município, tá? Paga os dois. Então, paga foro e paga o IPTU. Ah, mas o terreno é da União? Município está localizado ali, você tem a posse ou propriedade, você paga o IPTU sim. Então, você paga os dois. E quando vende, tem que pedir autorização à SPU, que normalmente dá, e tem que pagar uma taxa também na venda. Então, você paga uma taxa todo ano e quando vende, paga uma outra taxa para vender. Tá? 5% essa taxa aí do Laudemio. Então, você vê que é muita coisa em terreno de marinha. Então, quem tem terreno, imóvel localizado em terreno de marinha tem esse problema. Ele é tributado duas vezes. Então, o terreno dele acaba sendo pouco atrativo. Tem muita gente que não quer por esse motivo. Primeiro, pelas taxas, paga uma taxa anual. Segundo, outra taxa, que você paga a taxa para venda. E quando você vende, você paga ITBI e paga a taxa para a União. Paga duas vezes, paga para o município e para a União. ITBI municipal. E quando você não vende, você paga IPTU para o município e a taxa da União. Né? E quem recolhe isso chama Secretaria do Patrimônio da União, chama SPU. Né? A sigla é SPU, Secretaria de Patrimônio da União. Essa SPU vai cobrando essas taxas. Então, o imóvel começa a ficar um imóvel pouco atrativo. Outro problema com esse imóvel é financiamento. Poucos bancos financiam imóveis localizados em terreno de marinha. A Caixa, por exemplo, não financia. Então, tem, de vez em quando surgem umas linhas de crédito e tal, mas, assim, é um negócio complicado. Então, vai criando uns embaraços. Não é porque o imóvel é de leilão, é porque o imóvel é terreno de marinha, ele já é problemático. Mas não vale a pena comprar, vender, arrematar? Não tem nada a ver com isso. Vale sim.
entendeu? Só que você tem que entender que existe essa burocracia. E, além de tudo, né, dessas taxas, tem a burocracia. Porque para você vender, você tem que ir lá na União e informar. Aí eles vão emitir uma guia para você pagar. Né? Pra qualquer coisa que você for fazer, você tem que informar. Então, você tem uma burocracia a mais, você tem um órgão a mais para tratar na venda do imóvel. No imóvel que não é terreno de marinha, você vai na prefeitura, né? Hoje é tudo pela internet, você vai lá e consegue emitir a guia do ITBI. Né? No terreno da marinha também é pela internet, mas você tem que emitir a guia do Laudêmio para vender o imóvel. Então, você tem dois órgãos públicos para a mais, não um órgão público a mais, né? Você já tem o da prefeitura, normalmente, mas você tem um a mais, para você dar satisfação de um patrimônio que é seu, né? Do seu imóvel, da sua propriedade. Então, é um negócio chato, mas tem solução, tá? Vou mostrar para vocês que surgiu uma solução, ainda bem. Então, este é o problema. Então, você tem essa burocracia que você tem que lidar. Então, o ideal é não ter isso. Agora existe, antes não tinha, mas agora existe a possibilidade de você acabar com isso, tá? Então, se você rematar imóvel em leilão, não tem problema nenhum, isso não muda. É a mesma coisa comprar no mercado, então, tradicional, o drama vai ser o mesmo, tá? O detalhe é esse. Mas existe hoje uma forma de acabar com isso. Você pode extinguir esse gravame. Você pode, chama remissão do foro, do laudêmio, do terreno de marinha. Como é que é isso? Vamos lá. Eu falei que tem dois tipos de ocupação. Tem o aforamento, tem dois tipos de vínculo, né? O aforamento e a ocupação. Se o seu imóvel é aforamento ou enfiteuse, como é que eu sei disso? Você vai lá, entra no site da SPU e joga lá as informações que eles vão te pedir, você vai ver uma certidão e vai falar regime de ocupação, regime de enfiteuse, aforamento. Então, se for ocupação, é um regime. Se for enfiteuse, aforamento, é outro regime. Então, vamos falar do enfiteuse aforamento. Nesse enfiteuse aforamento, considera-se que você tem 83% do imóvel é seu, 17% é da União. Então, a União vai te cobrar você pagar os 17% do imóvel para que acabe com essa história. Aí você não precisa mais pagar taxa anual, você não precisa pagar mais a taxa para vender, você consegue financiar o imóvel passa a ser um imóvel normal, sem esses problemas. Ah, mas isso vale a pena? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Você tirar toda essa estrutura burocrática e tributária das costas do peso do seu imóvel, vale pagar, vale sim. E, inclusive, a União vai parcelar, financiar isso. Você vai entrar lá no site da SPU, tem um aplicativo, né? Depois você joga no Google que você vai achar SPU app, que você vai ver que dá para fazer até por aplicativo. Aí você pode pagar essa taxa à vista ou parcelado. Então, eu sugiro pagar. Parcela, se você não conseguir pagar à vista, não tiver dinheiro aqui, está à vista, mas se livra disso. Você que tem imóvel localizado terreno de marinha, se livra disso, entra lá e vai, paga esses malditos dinheiro aí e já fica livre dessa burocracia do Estado, do governo. Reduz um pouco o peso do Estado, do governo, das suas costas. Então, aí eu falei que tem dois tipos. Eu estou falando da aforamento e enfiteuse. Mas qual que é a diferença para a ocupação? Aí que está a diferença. Na ocupação, o governo não considera que você tenha alguma porcentagem. No aforamento na enfiteuse, o governo considera que você tem 83% do imóvel, então você tem que pagar 17%. Na ocupação, você tem que pagar 100% do imóvel. Só que o valor não é estrondoso. Antes de você se assustar, vai lá, você vai ver o valor, o cálculo do imóvel é menor do que o valor de mercado. E tem um outro detalhe que só é cobrado o valor do terreno. É o terreno, sem construção. Ah, por exemplo, você tem uma casa construída, você tem um apartamento, tá? Num prédio que tem 50 unidades. Você vai pagar uns 50 avos, quer dizer, só a sua parte, sobre o valor do terreno sem construção. É chamada terra nua. Ela é nua, desvestida de qualquer construção, de qualquer benfeitoria, com nada. É como se tivesse só o terreno. Se você tem um apartamento naquele prédio ali, é só a pequena parcela do terreno que corresponde ao seu apartamento. Então, se tem 50 apartamentos, uns 50 avos. Se tem 10 apartamentos, 10% só do terreno. Então, um décimo do terreno. Então, é isso. Aí você parcela isso, paga, mas fica livre disso. Sabe por quê? Porque você fica pagando também todo ano, dependendo, juntando o período, dependendo do que você ficar, que você vai comprar esse terreno. Você vai pagar mais do que o valor do terreno, dependendo do tempo que você ficar,
e toda vez que você vender 5% e tem a burocracia. Então, se livra disso, paga e resolve. Porque também, por exemplo, você vai vender um imóvel, você não consegue financiar, você tem menos compradores, um leque, reduz a quantidade de gente interessada no seu imóvel. E outra coisa, desvaloriza o imóvel. Se o imóvel é considerado terreno de marinha, as pessoas não vão querer comprar, e aí é difícil a venda e o preço cai. Se você te livra isso, o preço sobe, entendeu? E às vezes, dependendo do valor, você consegue embutir no preço. Ah, vou pagar, vou extinguir o terreno de marinha, vou pôr para vender. Então, o dinheiro que você está pagando ali, você coloca no preço e sobe o valor do imóvel. Ó, você aumenta o valor do imóvel, você acelera a venda do imóvel, você aumenta o leque de pessoas que podem comprar seu imóvel, porque as pessoas podem financiar tal. Então, isso tudo é vantagem, fora que você fica sem a tributação do Estado nas suas costas e a burocracia de ter que ficar dando satisfação do seu imóvel para alguém.